Pessoal, eu sou o professor Lorival. Estou aqui mais uma vez para apresentar essas minhas dicas de português para todas as idades. Espero que vocês gostem. Hoje falaremos sobre os tipos de discurso. Antes, porém, é necessário que a gente entenda o significado de discurso. Na linguagem, no texto escrito, o discurso é a fala de um personagem. Então, é a forma como um narrador coloca a fala de sua personagem. E nesse caso, existem três formas de um narrador apresentar a fala das suas personagens. É muito simples a gente observar isso quando a gente lê textos narrativos, sejam contos, romances e às vezes até crônicas. Então, nesses textos, a gente percebe muito claramente esses tipos de discurso. Há autores que preferem um tipo de discurso, há outros que preferem outro tipo. Por isso é importante a gente ver quais são esses tipos de discurso. Na verdade, o discurso são três. Tem o discurso direto, o discurso indireto e o discurso indireto livre. O que é cada um deles e que exemplos a gente pode estar mostrando é o que a gente vai apresentar hoje aqui. Inicialmente, vamos começar pelo discurso direto. O que seja o discurso direto? Essa fala, como é que um narrador coloca a fala de um personagem no discurso direto. O discurso direto é quando as personagens falam diretamente. O narrador, interrompendo a narrativa, as coloca em cena e cede-lhes a palavra. A forma como esse narrador coloca essas personagens para falar no discurso direto é usando o travessão. Só que esses narradores, quando vão apresentar essa fala, eles utilizam verbos, alguns verbos. Esses verbos são chamados verbos dicende, como o verbo perguntar, o verbo falar, o verbo retorquir e etc. São verbos utilizados para a apresentação da fala das personagens. Aqui tem um exemplo de discurso direto. Observem aqui a presença do travessão, né? Esse travessãozinho aqui está indicando que a fala que vai acontecer aí é a fala da personagem, da forma como ela fala. Por exemplo, por que veio tão tarde? Perguntou-lhe Sofia, logo que apareceu à porta do jardim em Santa Teresa. Observe aqui o verbo. Esse verbo é o que a gente chama de verbo dicende. É sempre usado quando o autor apresenta a fala da personagem. Vejam o uso do travessão nessa fala. Isso caracteriza o discurso direto. Outro exemplo. Depois do almoço, que acabou às 2h, estive arranjando uns papéis. Mas não é tão tarde assim, continuou Rubião, vendo o relógio. São 4h30. Então vejam que é a continuação do diálogo, né? Isso aqui é um diálogo. E esse diálogo é feito da forma direta. Portanto, o discurso utilizado aqui nesse exemplo é o discurso direto, né? As personagens falam diretamente, conversam entre si e essa conversa entre si com as próprias palavras da personagem,
é o que vai caracterizar o discurso direto. Já o discurso indireto, ele acontece de uma forma um tanto quanto diferente. No discurso indireto não há necessidade de diálogo. O narrador não põe as personagens para falar diretamente. O que o narrador faz? O narrador é uma espécie de intérprete dessas personagens. Ele transmite ao leitor o que as personagens dizem ou pensam. Então, quem vai dizer o que a personagem falou é exatamente o narrador. Vejam que isso é uma preferência de um determinado autor, né? Ele pode optar pelo discurso direto, usando o diálogo, né, com travessão, ou ele pode optar pelo uso do discurso indireto. O próprio narrador diz aquilo que o personagem falou. Por exemplo, a um certo ponto da conversação, Glória me disse, ao discurso indireto aqui, Glória me disse que desejava muito conhecer Carlota e perguntou por que não a levei comigo. Vejam que aqui não existe uma fala de personagem direta. Quem está falando o que a personagem falou é exatamente o narrador, né? Não é a personagem que está falando, é o narrador que está dizendo o que a personagem falou. Então isso é o discurso indireto. Percebam a diferença. No discurso direto, as falas são diretas, os diálogos apresentados na forma de com travessão, né, para separar a fala de cada personagem. Então, no discurso direto aparece o diálogo. Já no discurso indireto, o diálogo desaparece e quem vai apresentar a fala da personagem, o que a personagem falou, é exatamente o narrador. Por isso que o discurso é indireto, né? É a fala do personagem dita indiretamente. O outro tipo de discurso é o discurso indireto livre. Olha, vejam bem, ele é um discurso indireto livre. Isso significa que ele novamente vai aparecer na narração, né? O narrador vai narrando a história e de repente, no meio daquela narração, aparece como se fosse a fala da personagem, só que ela é colocada no meio da narração, como se ela fizesse parte da narração. Por isso que ela é chamada por isso que ele é chamado, né, de discurso indireto livre, né? Porque ele aparece no meio da narração, como se fosse a fala da personagem ou um pensamento da personagem colocada lá no meio. De repente, por exemplo, a narração é feita em terceira pessoa e de repente no meio dessa terceira pessoa aparece uma primeira pessoa falando, né? Ou pensando, ou sonhando. Então isso aparece no meio da narrativa. Vejam uma diferença do discurso indireto. No discurso indireto, o personagem diz o que o narrador diz o que a personagem falou. No discurso indireto livre, o que o personagem falou, pensou, sonhou, aparece no meio da narração, aparece no meio do texto narrativo. Não existe uma marcação. Então vamos ver, esse tipo de citação exige muita atenção do leitor. Por quê? Porque a fala da personagem não é destacada nem pelas aspas, nem traduzida por um verbo dicente ou travessão. A fala surge de repente no meio da narração, como se fossem palavras do narrador, mas na verdade são as palavras do personagem
que surgem como atrevidos sem avisar ninguém. Isso é muito comum nos textos modernos e até em textos clássicos, né? Por exemplo, Machado de Assis usa muito, né? Tem vários autores que usam esse tipo de discurso, ele dá um efeito assim diferente ao texto. Vejam esse exemplo. Carolina, aqui o narrador vai narrando, né? Carolina já não sabia o que fazer. Estava desesperada, com a fome encarrapitada. Que fome! Que faço? Mas parecia que uma luz existia. Vejam que essa expressão, que fome, que faço, elas não pertencem ao narrador. Elas são falas do personagem, como se elas se tivessem intrometido no meio da narração. Isso é o que nós chamamos de discurso indireto livre. Sempre vai aparecer dessa forma. Você está numa narrativa e de repente entra o personagem pensando, falando, imaginando alguma coisa. É muito interessante esse recurso quando se usa no texto narrativo, né? Quem escreve, quem conta suas histórias, pode fazer isso porque dá um efeito muito, muito bom à narrativa. Então, esses são os tipos de discurso que eu queria apresentar para vocês, que é muito importante a gente que escreve, as pessoas que escrevem, terem noção disso, né? Porque faz parte da fundamentação do texto escrito. Então, espero que vocês tenham entendido essa parte que fala dos tipos de discurso na linguagem. Até próximo vídeo.